Sejam bem-vindos ao nosso canal. Nós queremos pedir a todos vocês, se possível, se inscrevam no nosso canal e nos ajude a crescer. Também não esqueça de deixar ao final o seu like, se gostou ou não gostou do nosso estudo. O programa a seguir é de inteira responsabilidade de seus idealizadores e apresentadores. Nós estamos nesse trimestre estudando os ensinos de Jesus. E nesta aula nós temos aí a lição de número 3, Jesus e a fé. Esse é o nosso assunto hoje, muito profundo, um assunto muito gostoso da gente tratar, né? E é esse o nosso propósito. A leitura bíblica, Mateus capítulo 8, versículo 5 até o versículo 13. Eu vou fazer no primeiro tópico para os irmãos essa leitura. Nós temos um texto áureo que está em Mateus capítulo 17, verso de número 20, que está escrito: porque em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esse monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Isso é a maravilha do poder da fé para aquele que realmente, irmãos, conhece, tem experiência e se aprofunda. A fé, ela vai nos abrir a porta para o impossível, e nós vamos aqui nessa lição tratando a respeito disso aqui e pegando algumas definições mais a respeito da fé nos ensinos de Jesus. Nós temos o sumário da nossa lição, a introdução, um primeiro tópico para a gente tratar a respeito de um exemplo de grande fé que está aqui em Mateus capítulo 8. Nós temos o nosso segundo tópico, que é um exemplo então de unanimidade da fé, e por fim, no terceiro tópico, 2 casos de falta de fé. Então, uma lição muito bem distribuída aqui para nós irmos aprendendo e até ter para nós aqui um exemplo, 2 exemplos, aliás, de falta de fé. Na nossa introdução nós lemos o seguinte: há muitas ocasiões registradas nos evangelhos em que o Senhor Jesus, ele ensina importantes aspectos da fé. Na lição de hoje, consideraremos algumas das passagens mais representativas sobre o assunto, e veremos que, embora a fé ilustrada nos evangelhos seja simples e fácil de compreender, ainda assim Jesus chama a nossa atenção para importantes aspectos dessa virtude, sem os quais não é possível caracterizá-la como um verdadeiro dom de Deus. Então nós vamos para o nosso primeiro tópico, um exemplo de grande fé, e aí então fazemos a leitura agora do texto bíblico de Mateus capítulo de número 8 e o verso de número 5. Eu leio com os irmãos: e entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico
e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado sarará. Pois também eu sou homem sob autoridade e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu criado: faze isto, e ele o faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isso, e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai, e como creste, te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Está aqui o nosso texto para esse primeiro tópico que está na proposta aí do material de classe para os irmãos, a respeito do exemplo de grande fé. E aí o nosso material de classe traz esse comentário aqui. Vários episódios narrados nos evangelhos ilustram a atitude de indivíduos que vieram até Jesus em busca de socorro ou então de salvação, e por manifestarem de diferentes maneiras uma fé verdadeira, foram atendidas por Cristo. Um desses episódios ocorreu quando Jesus então estava em Cafarnaum. Um centurião romano, cujo servo, muito querido, encontrava-se enfermo, dirige-se ao Senhor em busca da cura. Os judeus incentivavam o mestre a atender o seu pedido, pois apesar de ser um gentio, eles acreditavam que o centurião fosse merecedor do milagre. Vamos destacar isso, olha só. Os judeus pensavam com eles que o centurião deveria receber por merecimento, por ser merecedor do milagre, em razão da sua piedade. Contudo, ele havia enviado os judeus para que rogassem em seu favor, por ter se considerado indigno de se aproximar de Jesus, o que ele reafirma quando fica sabendo que o mestre estava a caminho de sua casa. O texto de Lucas capítulo 7, verso 6 e 7 vai nos mostrar exatamente isso aqui. Ele manda servos ao encontro e vai dizer que ele não era digno de que o Senhor entrasse debaixo do seu telhado. Aí nesse ponto aqui eu já deixei uma marcação para chamar a atenção dos irmãos para esse ponto. Certamente, tendo ouvido falar dos milagres de Jesus, o centurião via em Cristo uma autoridade que não apenas era de natureza diferente da autoridade política e militar dos romanos, mas muito superior à sua. Daí a sua humildade perante o Senhor, mesmo pertencendo ele, olha só, ele, Jesus, a um povo que se encontrava sob a autoridade de Roma. Então vamos fazer um primeiro comentário aqui a respeito do que nós acabamos de ler. O posicionamento desse centurião. Para os judeus ele era merecedor de receber a atenção de Jesus, de receber a
cura do seu servo, para os judeus. Porém, o que realmente existia no coração desse centurião vai muito além, irmãos, do que merecimento. E é isso exatamente que nós vamos aprender desse tópico, esses aspectos da fé. Veja que existem princípios importantes para nós aprendermos, a fim de que a nossa fé, ela seja uma fé genuína na presença do Senhor. Então o primeiro ponto é, aquele homem, ele reconheceu a autoridade de Jesus no ambiente espiritual. Ele reconheceu Jesus, então está muito longe do merecimento dele ir ter com Jesus por causa do seu merecimento. Ele, na realidade, vai alcançar o favor do Senhor Jesus por conta desse seu posicionamento, de reconhecer, primeiro, a autoridade maior do que a sua, a autoridade maior do que aquele que ele dispunha, ele centurião dispunha, que era uma autoridade aí militar, política, constituída por homens. Na realidade, ele via em Jesus uma autoridade muito superior, e é por isso que ele manda servos ir ter com Jesus, para que Jesus então curasse o seu servo. E diante dessa situação de reconhecimento da autoridade, logo ele se coloca numa posição também de humildade. Então vejamos, aquele que tem fé no seu coração, a fé dada pelo Senhor, pela presença do Espírito Santo de Deus, ele sempre vai reconhecer a autoridade do Senhor Jesus em todas as áreas da sua vida. E quem reconhece uma autoridade, e aí eu vou fazer aqui também uma comparação com autoridades terrenas, quando nós reconhecemos uma autoridade terrena, logo reconhecemos que nós estamos na posição mais baixa, uma posição mais baixa, logo temos que demonstrar humildade. E é exatamente isso que esse centurião demonstra. Então, diante da grandeza, da autoridade de Jesus, esse homem aqui revela a sua humildade, reconhece. Então, primeiro ponto, vamos reconhecer a autoridade que o nosso Senhor Jesus ele possui. Depois, vamos também ser humildes, para então poder nos aproximar diante dele e ter esse mesmo reconhecimento que esse centurião aqui ele tem. Na continuidade aí do parágrafo, então conclui acertadamente que se um centurião, que não era a patente mais alta do exército romano, era obedecido pelos seus servos e soldados, os quais faziam cumprir a sua palavra, quanto mais aquele que tinha poder sobre as doenças, demônios, e seria prontamente obedecido, se tão somente dissesse uma palavra, para que o seu servo fosse curado. É impressionante realmente o posicionamento desse centurião, em reconhecer essa grande autoridade do Senhor, e tanto reconhece como ele coloca isso em prática. Então é uma fé que ele coloca em prática, não é uma fé vazia, não é uma fé morta, não, ele demonstra isso na prática. Através disso, eu só preciso de uma palavra, não precisa nem o Senhor ir lá, entrar debaixo do meu telhado, que eu não sou digno de tal coisa, impor as mãos, orar, não. Se o Senhor disser uma palavra, o meu criado, ele vai ser curado.
Vamos continuar então no segundo parágrafo aqui do nosso material de classe. Jesus então se maravilha com as palavras do centurião e exalta essa demonstração de fé como algo excepcional, mesmo em relação aos israelitas, entre os quais vinha pregando, ensinando, fazendo milagres. Podemos destacar, antes de tudo, que a primeira característica dessa fé recomendada por Cristo está no senso de poder e grandeza que o centurião vislumbrou na pessoa de Jesus, ao mesmo tempo em que diante dele sentiu a sua própria pequenez e indignidade. Ora, se ele não reconhecesse Jesus como uma autoridade superior a ele, ele não também demonstraria essa sua pequenez. Mas quando ele reconhece, logo ele vê: a minha autoridade, na realidade, perto dessa aqui, ela não é nada. E o princípio, irmãos, de reconhecimento de autoridade é muito importante, porque ele vai dizer para Jesus: eu tenho homens sob a minha autoridade. Eu digo para esse vai, ele vai. Eu digo para outro vem, ele vem. Ou então faz isso e eles fazem. E eu também estou debaixo de autoridade. E quando esta autoridade me manda fazer alguma coisa, eu também tenho que cumprir. Logo, o Senhor Jesus, como Filho de Deus, tendo na sua palavra todo o poder, o que então vai impedir o Senhor de operar esse milagre? Então, com a autoridade que ele tinha, no conhecimento de autoridade que ele tinha, ele aplicou isso para Jesus, sendo Jesus uma autoridade no mundo espiritual também. Logo concluiu: a minha vitória está garantida, a minha vitória está certa. E isso então trouxe para dentro dele uma convicção. Eu sempre, quando tenho a oportunidade de falar com irmãos em estudos, congregação, a respeito desse texto, eu menciono um episódio que ocorreu na empresa que eu trabalhava, que ela, na realidade, prestava serviço aqui na Dutra. Eu me lembro de uma ocasião em que alguns colegas de trabalho tentaram fechar a Dutra para poder fazer a reforma de asfalto, o recapeamento do asfalto. E então tentaram fechar a Dutra. Era bem numa descida aqui de Aparecida, uma parte da Dutra que tem uma descida, e eles então se posicionaram ali para fechar a Dutra com cone. Mas cada um deles que iam lá fechar, a hora que apontava lá no morro, os caminhoneiros passavam pelos cones e não tinha como fechar a Dutra, porque quando ia colocando os cones, eles vinham e atropelavam. Chamaram outro chefe veio e também tentou, e nenhum deles conseguiu fechar ali a Dutra. Então foi chamada a polícia rodoviária. Quando a polícia rodoviária encostou a viatura no canteiro, aquele policial se posicionou aonde ia colocar o primeiro cone, e a hora que apontou o primeiro caminhoneiro lá, ele só ergueu a mão e apontou para o lado direito. Era caminhão freando e dando um jeito de jogar para a esquerda. O que aquele policial precisou fazer e o que ele tinha que os caminhoneiros o respeitavam? Ora, aquele policial está revestido de uma autoridade do Estado. Ele é uma autoridade superior naquele ambiente ali, de modo que todos reconheceram. Não precisou ele falar nada, e nem daria tempo, mas somente um sinal da mão,
e apontar para onde é para ir, então os caminhoneiros todos obedeciam. Então, a presença da farda daquele policial naquele momento fez toda a diferença. Então isso é reconhecimento do princípio de autoridade. Então nós aprendemos muito com isso. Nós devemos ter essa convicção de que o Senhor Jesus, o Senhor da nossa vida, a quem nós servimos, Ele realmente tem toda a autoridade, assim como Ele disse após a sua ressurreição, né? Aparecendo para os discípulos: toda a autoridade me é dada nos céus e na terra. Então nós temos esse Jesus conosco, e daí nós temos que crer. Então essa fé tem que estar dentro de nós, com, irmãos, o reconhecimento de princípio de autoridade. E do que nós precisamos de Jesus? Nós precisamos somente de uma palavra. Uma palavra. Uma palavra, e o milagre vai então acontecer. Continuando a leitura do nosso parágrafo, enquanto a maioria, olhe só, dos judeus só manifestou algo dessa percepção quando presenciaram Jesus realizando algum milagre, o oficial romano, tendo apenas ouvido falar de Jesus, creu nos seus milagres e entendeu que eram sinais, olha só, de que ele havia sido enviado por Deus. Jesus chama a atenção daquele povo que estava com ele, porque aquele povo que ali estava, que estava ali com Jesus, precisava primeiro ver sinal, primeiro ver milagre. Agora o centurião não viu, ele apenas ouviu falar de Jesus e ele creu. Então essa particularidade da fé também nós temos que destacar, que a verdadeira fé, ela primeiro crê antes de ver. Ela nos dá esse poder para que nós tomemos posse do que nós queremos antes mesmo de que nós vejamos. Isso é fé. E esse homem, mesmo não sendo judeu, estava dando esta lição ali para os judeus que estavam junto de Jesus. E outro detalhe, hein? Percebo que Jesus ficou impressionado com a fé desse homem. Ficou impressionado, chamou-lhe a atenção. Então, quer dizer, nós podemos fazer algo também para chamar a atenção do Senhor. Sair da mesmice, muitas das vezes, da religiosidade, e ousar fazer algo mais diante do Senhor Jesus Cristo, de modo que o Senhor veja em nós uma ousadia maior. Mas não é uma ousadia, irmãos, sem compreensão e sem entendimento, não, é com entendimento. Esse homem não fez algo assim, vou ver o que dá. Não, ele sabia o que ele estava fazendo, ele tinha ciência disso. Eu quero fazer a leitura então de Lucas capítulo 5 com vocês. Vamos abrir aqui a nossa Bíblia e vamos ler esse texto de Lucas capítulo 5, o verso 8. Capítulo 5, verso 8 e o verso 9. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que estavam com ele, por causa da pesca que haviam feito.
verso de número 26. E todos ficaram maravilhados e glorificaram a Deus e ficaram cheios de temor, dizendo: hoje vimos prodígios. E por fim, João capítulo 20. João capítulo 20 e o verso de número 29. Disse-lhe Jesus: porque me viste, Tomé, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Essa é a mais excelente das características da fé. É você crer sem ter visto antes. E aquele que tem essa fé pode ter certeza, também vai ver muitos milagres e prodígios da parte do Senhor Jesus. Continuando a nossa leitura do parágrafo, além disso, notemos que ele teve esperança de ser atendido mesmo não merecendo o milagre, o que implica que sua fé estava na misericórdia do Senhor Jesus. Olha o detalhe, está até marcadinho aí para vocês, ok? Ele não estava pensando no seu merecimento, ele estava baseado na misericórdia do Senhor Jesus. Por fim, a comparação da autoridade menor, isso é, do centurião, com a maior, isto é, a de Cristo, implica na dimensão de que Jesus não apenas podia curar o servo doente, mas podia fazê-lo também à distância, pela sua mera palavra, se tão somente assim o desejasse. Esses são elementos fundamentais de uma fé genuína, e são mais de uma vez ilustrados em outros episódios dos evangelhos. A fé de um poder de Deus, para quem nada é impossível, e na sua vontade, segundo a qual ele faz aquilo que deseja, e por isso podemos ter esperança de sermos atendidos naquilo que pedirmos, conforme a sua palavra. Então, detalhe, a fé, toda a fé, ela sempre vai operar debaixo da palavra do Senhor, né? Sem a palavra do Senhor, realmente a fé, ela vai ficar sem sentido. Agora, nesses elementos fundamentais da fé genuína que acabamos de ler, destaco para vocês aí. Primeiro, a fé no poder de Deus. Isso aqui muitas pessoas têm, sabem que o Senhor Deus tem poder, realmente acreditam que o Senhor tem poder, mas não é só isso, tem outro ponto importante aqui destacado para vocês. Agora, a vontade de Deus, aquilo que nós vamos buscar do Senhor, nós cremos que Ele é poderoso para fazer, maravilha. Agora, é da vontade dEle? É do querer dEle fazer tal coisa? Então nós temos que ter esses dois pontos destacados para nós. Professores vão destacar isso na sua classe para os alunos, porque não basta só saber que Ele tem poder, também tem que ser segundo a sua vontade. Lucas capítulo 1 verso 37, ele vai nos falar exatamente isso: para Deus nada é impossível. Ora, quem não crê nisso? Eu creio nisso, vocês creem nisso, os irmãos que estão nos acompanhando pelo YouTube creem nisso. Então o Senhor é poderoso para fazer. Agora, a sua vontade precisa ser considerada. Mateus capítulo 8, aí o verso de número 2: e eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes
tornar-me limpo. Olha o posicionamento do leproso. No fato dele se prostrar diante do Senhor, o que ele está reconhecendo? Também a autoridade, também o poder do Senhor Jesus, pois se prostra diante do Senhor, reconhece. Agora, olha o que ele continua a falar: se quiseres, se for da tua vontade, o Senhor então pode tornar-me limpo. Então Jesus vai estender as suas mãos, vai tocá-lo e dizer para ele: eu quero ser limpo. Pronto, o leproso foi curado. Então que nós aprendamos isso, reconhecer a grandeza e o poder do Senhor, e também entender a vontade e o querer dele na nossa vida. Unindo essas duas coisas, nós vamos alcançar aí a nossa bênção e a nossa vitória. Marcos capítulo 9, verso de número 23. E Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Então esse é o ponto aí desse nosso primeiro tópico, um exemplo de grande fé. Nosso segundo tópico, irmãos, agora nós temos um exemplo de unanimidade, então, na fé, baseado em Mateus capítulo de número 9. Você já está pertinho aí, e nós podemos fazer a leitura então desse capítulo 9. E está escrito assim: e entrando no barco, passou a outra margem e chegou à sua cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado numa cama. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: filho, tem bom ânimo, perdoado te são os teus pecados. E eis que alguns dos escribas diziam entre si: ele blasfema. Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse: por que pensais mal em vosso coração? Pois que é mais fácil dizer ao paralítico: perdoado te são os pecados, ou levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. E levantando-se, foi para a sua casa. No nosso material de classe, nesse primeiro parágrafo, nós lemos o seguinte: o segundo episódio que propomos para estudo destaca a atitude de fé de um grupo de pessoas. Na sala de aula, nós devemos ter cuidado, porque, irmãos, existem várias lições dentro de um mesmo texto, e de repente nós vamos ser inclinados a querer explicar o texto e no seu, de repente, principal assunto dentro do texto, mas eu quero orientá-los a respeitar aqui o tema proposto para a nossa lição. Então, qual que é o tema? É Jesus e a fé. Então, eu sei que no texto tem um assunto aqui, de repente, que alguns considerem como o principal dele, mas qual que é o nosso assunto? Então nós vamos seguir o nosso material de classe, para que nós não saiamos do propósito, do que está proposto para nós, ok? Então, já temos nessa primeira frase aqui para nós, que é para ser destacado a atitude de fé do grupo de pessoas, porque nós temos no tópico um exemplo de fé aí num grupo de pessoas, tá bom? Então, precisamente sim, um paralítico deitado numa cama e os 4 homens que o trouxeram a Jesus. O Senhor, considerando o ato de fé conjunta e unânime,
em favor da causa do paralítico, embora não o tenha curado logo de início, declarou o perdão dos seus pecados e exortou a se animar, porquanto a causa da sua punição física havia sido removida, e mesmo ainda enfermo agora podia ter uma boa consciência para com Deus, na certeza de alcançar favor e misericórdia para o futuro. Mas a fé daqueles homens foi recompensada além das suas expectativas, quando, após ser questionado quanto à autoridade com que perdoava pecados, o Senhor Jesus ainda curou a paralisia daquele homem. Olha só, esses 5, os 4 carregando, e vai fazer com que chegue esse paralítico, então, até onde Jesus estava. E Jesus, ele reconhece essa disposição de um grupo de pessoas, e daqui um pouquinho nós vamos ler nosso segundo parágrafo aqui desse segundo tópico, para nós aprendermos aqui como que também a nossa fé, ela pode ajudar as outras pessoas. Então, evidentemente que nós temos que estar no primeiro tópico da nossa lição, realmente termos para nós fé, experiências com o Senhor nosso Deus, e uma fé verdadeira, que é a fé genuína que nós estamos aqui comentando, para então depois também ajudar as outras pessoas, assim como esses aqui ajudaram. Segundo parágrafo: o que queremos destacar nesse episódio, porém, é o fato de que Jesus atentou para a fé daqueles homens, numa indicação de que uma fé genuína não produz benefícios apenas para o que crê, mas também para os outros, quer participem dessa fé por si mesmos ou não. Basta lembrar do exemplo do centurião, que pela fé alcançou a cura do servo. Vejam bem, não foi o servo que foi até Jesus, não tinha condição, mas o centurião, vendo a situação em que se encontrava o seu servo, ele então vai até Jesus. Então também aquele homem, pela sua fé, ele beneficiou o seu servo. E agora, no texto que acabamos de ler, nós temos 4 homens que, pela fé que eles tinham em Jesus, eles vão beneficiar aquele paralítico. Olha só, vamos ler. E de outros casos semelhantes também, como Atos capítulo 16, verso 31 a 34. Eu quero só fazer menção, porque aqui é aquela passagem bíblica de Paulo e Silas lá no cárcere, né? Que aqui é o carcereiro que vai então se converter. E quando ele faz aquela pergunta para Paulo, olha, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. E Paulo vai ser levado lá para a sua casa, realmente. Lá eles vão cuidar de Paulo, e toda a sua casa, ou a casa ali daquele carcereiro ali da cidade de Filipos, vai ser favorecido. Toda a casa, toda a família foi favorecida pela fé que aquele centurião alcançou. É lógico, né, que aquele posicionamento do centurião, e no ato de levar levar Paulo até a sua casa e dar a oportunidade para a família ouvir também Paulo pregar, lógico, foi gerado fé no coração daqueles homens, daquela família, para eles também crerem e serem salvos. Elas não foram salvas pela fé do centurião, mas a fé do centurião lhes deu a oportunidade de ouvirem também a mesma pregação
que ele ouviu lá dentro, o que ele viu e ouviu. E aí então, Paulo pregando, eles vieram a crer, e toda a sua casa foi salva. Na continuação do nosso parágrafo aqui, não significa que o paralítico não tivesse fé como seus companheiros, ou que não poderia ter sido encontrado pelo Salvador como aquele que jazia no tanque de Betesda, por exemplo, tá? Contudo, esse caso foi registrado de modo a ilustrar que a unanimidade entre aqueles que creem pode alcançar grandes benefícios da parte de Deus, em favor até mesmo daqueles que não têm fé suficiente para receber aquilo que buscam. E aí, nesses textos que nós vamos ler, já não é o caso de salvação, é o caso de se alcançar alguma coisa que seja aqui, por exemplo, como a cura. Então nós vamos ler agora o texto bíblico de Tiago, capítulo 5. Embora seja bem conhecido de vocês, nós vamos fazer a leitura aqui na Bíblia Sagrada para os irmãos estarem acompanhando. Verso 14 e 15: está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor, e a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Então percebemos no texto de Tiago que aqui a fé da pessoa já começa aqui, né? A fé de alguém para chamar o presbítero para fazer a oração, e o presbítero com fé vai fazer a oração, é a oração da fé, e vai ungir esse enfermo. Esse enfermo, conforme está aqui registrado, ele vai ser beneficiado, ou seja, ele vai ser curado por meio dessa oração da fé realizada pelo presbítero, ou também por mais pessoas que ali se encontrarem naquele ambiente no momento da oração. E isso nós vamos ver também aqui em Mateus capítulo 18. Vamos voltar aí para Mateus capítulo 18, verso 18 até o 20. Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. Também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Então nós percebemos aqui também nesse texto que existe um agrupamento de pessoas com um propósito de interceder por outrem. E esta oração, ela feita, ela realizada ali, e 2, 3 concordando, o Senhor também vai concordar. Então tudo que ligamos aqui é ligado lá no céu. Então percebo que existe também esse aspecto aqui da unanimidade daqueles que estão juntos em que? Numa mesma fé. Então conforme nós lemos aqui, não era que o paralítico ele não tinha fé, ele tinha, só que ele é paralítico, estava impossibilitado de ir até onde Jesus está. Então existe aí esse grupo de pessoas para ajudá-lo a chegar até lá.
E aí a fé daquele que crê que pode ser curado, e a fé daquele que se move para ajudar outro, então, irmãos, cai nesse texto de Mateus 18. Nós estamos concordando, nós estamos no mesmo propósito. E aí, de repente, numa reunião dessa, até pessoas que porventura elas estejam desacreditadas, elas podem ser beneficiadas pela minha fé, pela tua fé, sim, porque se 2, 3 ali concordam, e o Senhor no céu concorda com aquilo, então o milagre vai acontecer, Deus ele vai operar, tá bom? Então é importante nós destacarmos isso aqui da nossa lição. Então vamos avançar. Nós temos agora no nosso terceiro tópico 2 casos de falta de fé. Mateus capítulo 17, verso 14. E quando chegaram à multidão, aproximou-lhe um homem, pondo-se de joelhos diante dele e dizendo: Senhor, tem misericórdia de meu filho, que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. E trouxe-o aos teus discípulos, e não puderam curá-lo. E Jesus respondendo disse: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco, e até quando vos sofrerei? Trazei-mo aqui. E repreendeu Jesus o demônio que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. Então os discípulos, aproximando de Jesus em particular, disseram: por que não pudemos nós expulsá-lo? E Jesus lhes disse: por causa da vossa pequena fé. Porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esse monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Mas esta casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Dois casos então de falta de fé. Na passagem a preço, Jesus é instado pelo pai de um jovem endemoniado a curar seu filho. Anteriormente ele havia trazido o menino até os discípulos, mas esses não conseguiram curá-lo. Após repreender severamente a incredulidade daqueles que talvez por esse fracasso dos discípulos duvidavam do seu poder, Jesus manda trazer o jovem, repreende o demônio, e o menino é imediatamente então curado. Então vamos à lição que nós temos desse terceiro tópico, nesses 2 casos aqui de falta de fé, tá bom? A primeira lição de fé aqui não está na conversa particular que se seguiu entre Jesus e os discípulos, mas antes mesmo do milagre, nas palavras trocadas entre o Senhor e o pai do menino. Marcos capítulo 9, vamos fazer a leitura. Marcos capítulo 9, verso 21.
até o verso 24. E perguntou ao pai dele: quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele disse: desde a infância, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Verso 23. Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Mas que situação! Então a lição realmente, conforme nós estamos lendo aqui no nosso parágrafo, e essa primeira lição que está aqui nessa conversa, e a fé, irmãos, ela é algo realmente extraordinário. O Senhor Jesus, detentor de todo o poder, de toda a autoridade nos céus e na terra, Ele sempre está presente para ajudar, para operar, para responder, enfim, irmãos, para atender ao nosso pedido. E nesse texto que nós lemos, Jesus, quando o homem ele relata a sua situação para Jesus, Jesus vai dizer o seguinte: olha, se tu podes crer, ou seja, Jesus coloca para o homem a situação de alcançar o milagre, de alcançar uma resposta, está no homem. Então, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê, não há limite. Então, conforme nós já aprendemos, reconhecendo a autoridade de Jesus, entendendo a sua vontade, nesses dois parâmetros aqui, não tem impossível, gente. Não tem impossível. Agora, está para quem provocar o milagre, alcançar o milagre, alcançar a resposta? Está no homem. Jesus está instigando o homem a se movimentar. Percebamos isso. Interessante. Jesus está instigando, provocando, tentando, irmãos, aí fazer com que o homem enxergue que é ele que precisa exercitar essa fé. Então tudo é possível que crê. Mas o pai do menino, ele clama com lágrimas, e ao mesmo tempo que diz eu creio, vai dizer para Jesus: ajuda-me na minha incredulidade. E aí entra essa súplica do pai, que também vai então comover Jesus. Então, aflito demais, continuando a nossa leitura no nosso parágrafo agora, aflito demais pela condição de seu filho, desesperado ante a incapacidade dos discípulos solucionarem aí o seu problema, o pobre homem revela a sua hesitação em crer no poder de Jesus. Então houve alguma coisa ali atrás que criou uma barreira nesse homem, no tocante à fé, pois se ele já havia levado aquele menino, né, ou já tinha levado aquela situação até os discípulos, é porque ele tinha fé. Qualquer um que se move em direção ao Senhor Jesus Cristo, em busca de um socorro, em busca de uma ajuda, é porque tem fé. Se não houver fé, ainda que pequenina, dentro da pessoa, ela não vai tomar a direção de Jesus. Ela não vai, por exemplo, no nosso caso, vir para a igreja. Então, quando uma pessoa vem para a igreja em busca de um socorro, você pode ter certeza, existe fé nessa pessoa. Ou então, quando ela nos procura na congregação,
Alguns irmãos procuram em casa, pode ter certeza que essa pessoa aí, ela tem fé sim. No entanto, quando os discípulos não conseguem resolver a situação, aí a fé desse homem, ela é abalada, viu? Ela é abalada. E aí nós continuamos na nossa leitura aqui. Se tu podes então fazer alguma coisa, olha que ele já coloca a situação de dúvida diante de Jesus. Ele já coloca a condicional, né? Se tu podes fazer alguma coisa. Agora ele já não está tão crente de que Jesus poderia resolver o seu problema, já diferente do centurião que tinha plena convicção de que Jesus ia operar, diferente daqueles 5 que nós mencionamos. Esse homem agora vai dizer: se tu podes fazer alguma coisa. Ao que Jesus então responde que a dificuldade não estava nele, em Jesus. Jesus estava ali para fazer. Jesus está aqui para operar. Jesus está aqui para realizar. Jesus está conosco para fazer o milagre acontecer. Mas aonde que está o problema? Evidentemente que o problema não está no Senhor. Ele continua poderoso, Ele continua grandioso, Ele continua detentor de todo o poder nos céus e na terra. Continua. Mas muitas das vezes é aquele que se aproxima dele que tem uma dificuldade, tem algum tipo de barreira e está dando aí uma margem à incredulidade, e daí não há possibilidade de receber, porque é a fé que move as mãos do Senhor. E a fé de quem? A fé de quem busca. A fé de quem busca. Então a dificuldade não estava no Senhor, mas no próprio homem. E aí Jesus volta para ele dizendo: se tu podes crer, tudo é possível que crê. Então Deus pode e quer socorrer aqueles que o buscam. Contudo, a resposta de Jesus revela que essa busca, ela deve ser por fé. E o pai do menino até o último instante lutava e oscilava entre fé e incredulidade. Ao mesmo tempo que cria, pois havia levado até Jesus, mas daqui a pouco já oscila. E aí nós temos 2 textos importantes para nós fazermos a leitura. Esse aqui, capítulo 11 de Hebreus, também, graças a Deus, os irmãos têm de cor esse texto, do capítulo 11, verso de número 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, primeiro, creia que Ele existe e que Ele é galardoador dos que o buscam. Então esses 2 pontos são imprescindíveis para aquele que se aproxima de Jesus, que se aproxima de Deus. Primeiro, crê que Ele realmente existe e que Ele é recompensador. Então esse homem, ele oscilava, e ao mesmo tempo que estava crendo, agora está então fugindo. E aí nós temos o texto de Tiago, que vai esclarecer melhor para nós esse ponto aí da oscilação do homem. Tiago capítulo 1 e o verso de número 6 e 7. No caso aqui do contexto, lógico, é a respeito da sabedoria, pedir para Deus sabedoria. Mas tudo que nós formos pedir ao Senhor, buscar do Senhor, nós temos que estar nessa condição aqui, ó. Peça, porém com fé, e não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar,
que é levada pelo vento e lançado de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Então, ao aproximar-se do Senhor, tem que crer que Ele existe, e depois Ele é recompensador. Ele vai dar, Ele vai conceder. Muitas das vezes não é do nosso jeito, na nossa hora, né? No momento que nós queremos. Nós temos que acreditar. Chegamos para Ele com fé. E daí esse exemplo aqui do texto de Tiago, com fé, sem duvidar. Porque aquele que duvida, semelhante à onda do mar, vai e volta, levado conforme o vento. O vento sopra em direção à praia, e lá vai a onda, e depois volta, e fica sempre nessa oscilação. Exemplo de pessoas que no momento, de repente, de dificuldade, ele crê que o Senhor vai responder a oração, e ele vai em busca do Senhor, mas daqui a pouco não é no momento que ele quer, que ele espera, não foi do seu jeito. Aí então ele recua, ele volta atrás, ele para de acreditar que vai receber alguma coisa do Senhor. Então a orientação é: não duvide, não vamos ficar oscilando entre os nossos pensamentos. Por isso nós temos que estar cheios da palavra do Senhor. É a fé com entendimento, essa fé aventureira que muitas das vezes nós ouvimos falar aí, que é uma fé que não está embasada, não está fundamentada na palavra do Senhor. Então ela, percebendo que não alcança aquilo que queria no momento que queria, desiste, aí fica oscilando, depois retoma. Não, aquele que fica duvidando dessa forma, não pense que vai receber alguma coisa do Senhor. Mas por que não vai? O Senhor é mau? Não, conforme nós lemos, o problema não está nele, o problema está em quem? Naquele que é incrédulo, naquele que duvida. O Senhor continua o mesmo. Aquele que tem fé, chega até o Senhor, toca. O exemplo daquela mulher do fluxo de sangue é impressionante. Aquela mulher chegou numa posição, olhou lá onde estava Jesus, e ela disse consigo: se eu tão somente tocar na orla das suas vestes, eu serei curada. Qual que era a dúvida dela? Ela tinha uma dúvida. Qual que era a dúvida? Não era no mundo espiritual. A dúvida que ela tinha é se ela conseguiria chegar até Jesus e tocar na orla das suas vestes. Então a barreira que ela tinha era humana, e isso ela estava disposta a enfrentar, como enfrentou. Então ela disse consigo, então existia fé dentro dela. E ela disse então: se eu tão somente tocar na orla das suas vestes, eu serei. Então perceba no texto, a dificuldade, a dúvida era tocar, é humano. Mas a parte espiritual, ela estava convicta: eu serei curada. E foi até Jesus e tocou. No que tocou, saiu virtude. Então Jesus estava ali. O que precisava? Tocar em Jesus de qualquer forma? Não, tocar em Jesus com fé. Jesus pergunta quem foi que me tocou. Os discípulos falam para ele: olha quanta gente aqui, tanta gente te toca. E o Senhor pergunta quem foi que te tocou. Jesus vai dizer: não, alguém tocou em mim, porque eu senti que de mim saiu virtude. Ou seja, alguém tocou em mim pela fé. Alguém tocou em mim cheio de fé, com certeza de que iria receber. E recebeu. A mulher, não podendo mais se ocultar, se revelou, a Jesus ali. E Jesus então vai dizer para ela: vai, filha, a tua fé. Irmãos, é a fé que opera, é a fé que age, é a fé que move as mãos de Deus, é a fé que faz a diferença. Então na nossa reunião o Senhor está presente.
Nas nossas reuniões na congregação, Jesus está presente. Onde estivermos orando, como já lemos em Mateus 2, 3 ou mais, o Senhor está presente. Depende de quem? Depende de quem vai ter a fé. Vamos para o segundo parágrafo desse terceiro tópico nosso. Dois casos de falta de fé. Já destacamos o primeiro. Após o milagre, os discípulos questionam por que não conseguiram expulsar o demônio como das outras vezes. Inicialmente a resposta de Jesus não é muito diferente daquela que foi dada ao pai do menino: por causa da vossa pequena fé. Mas nesse caso o Senhor não nega que os discípulos, olha só, ele não nega que os discípulos tivessem alguma fé, mas antes os incentiva dizendo que mesmo uma fé como um grão de mostarda é capaz de realizar grandes coisas. Então, para alcançar alguma coisa do Senhor, nós estamos esperando o quê? Uma fé diante dos olhos dos homens extraordinária, estupenda, que de repente venha com um sinal para nós, que aí nós vamos nos encher de fé. O Senhor Jesus está dizendo: basta uma fé como um grão de mostarda. Vai ser o bastante, o suficiente para que o milagre aconteça. Então Jesus aqui ensina os discípulos e a cada um de nós, lógico que somos seus discípulos hoje também, que de repente os discípulos, como lemos, não é que não tivessem fé, eles estavam querendo algo, sabe, maior, para poder então ver o milagre acontecer. Você e eu, nós temos fé. Quem nos assiste tem fé. E esta fé que temos é o bastante para mover as mãos do Senhor nosso Deus em nosso favor. Com certeza, de fato, uma fé genuína sempre obterá uma resposta de Deus. Então não é o tamanho, não é mensurar a fé, é a qualidade da fé. Essa fé ser genuína, ser verdadeira, com conhecimento dos princípios do Senhor, os princípios da fé que nós já colocamos. Então ela sempre vai obter uma resposta de Deus, mesmo quando se mostre pequena. Contudo, há situações onde só é possível alcançar o que se busca através da perseverança nessa fé. Daí nós temos perseverança esta representada aqui na oração e no jejum. Quantas vezes não chegamos para o Senhor, dobramos os nossos joelhos, oramos buscando alguma coisa do Senhor, mas nós não sentimos aquela paz no nosso coração que seria a resposta à oração. Nós precisamos orar mais tempo, mais vezes, interceder, perseverar. Outras vezes a gente desce para orar. Eu uso o termo por causa de casa, eu desço para a igreja para orar. Quantas vezes eu não desci para orar e dobrei o meu joelho 2 minutos de oração, e eu já senti a convicção dentro de mim, alcancei a minha vitória, e agradeci a Deus, e saí. De uns dias para frente, a resposta estava materializada. Então nós precisamos entender isso, nós precisamos compreender. Então vamos ser perseverantes na fé. E isso vai nos ajudar então a não dar brecha para dúvida, e assim não vamos ficar oscilando. Mateus capítulo 7, versículo 7 até o 11,
um exemplo aí de você ser perseverante. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede recebe, o que busca encontra, e ao que bate se abre. Qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão o seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bens ao que lhe pedirem? Se nós aqui nessa terra sabemos muito bem atender aí os nossos filhos, quanto mais, meus amados irmãos, o nosso Deus maravilhoso, misericordioso. O texto de Lucas, capítulo 18, Lucas capítulo 18, verso 1 até o verso de número 8. Contou-lhe também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava o homem algum. Mas havia também naquela cidade uma certa viúva, e ia ter com ele dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus e nem respeito os homens, todavia, como essa viúva me molesta, hei de fazer justiça, para que enfim não volte e me importune muito. E disse o Senhor: ouve o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Outro exemplo de perseverança, de insistência diante do Senhor. Então, que nós possamos aprender desses pontos que aqui vimos, que é importante, irmãos, principalmente aqui, também ser perseverante. Não alcançamos na hora, mas o Senhor já registrou e o Senhor vai nos conceder. Seguindo para nossa conclusão, nós temos aqui a fé apresentada e ilustrada nos evangelhos sinóticos. Não é diferente da fé revelada nas demais escrituras. Seu fundamento é o poder e a vontade de Deus. Sua esfera de ação é tanto particular e individual, como pode mover a muitos pela unanimidade dos que creem, e sempre obtém de Deus uma resposta que surpreende nossas expectativas. Aqui está a nossa conclusão. Terminamos aqui a nossa aula. Nós temos um texto áureo em Mateus capítulo 17, verso 20: porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esse monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Então percorremos aí a nossa lição, o nosso sumário está aí para vocês, a nossa introdução. Um primeiro tópico, um exemplo de grande fé. O segundo, um exemplo de unanimidade na fé. E um terceiro, 2 casos de falta de fé. Amém, meus irmãos? Que Deus dê graça a cada um de vocês para a ministração dessa palavra no dia do seu estudo bíblico. Amém? Deus continue abençoando a todos em nome de Jesus.
Primeiramente, quero agradecer a todos que sintonizam o nosso canal. Canal voltado principalmente à transmissão, à divulgação da Palavra de Deus. E ao encerrar o estudo desta noite, eu quero pedir a todos vocês, os que ainda não são inscritos em nosso canal, se inscrevam. Se inscrevam. Logo aí embaixo está aí a palavra inscreva-se. Clica nela. Somente isso. Se o estudo desta noite foi do teu agrado, você gostou, você concordou, clica aí no gostei. Gostei. Se você não gostou, é um direito seu. É um direito seu não gostar. Mas você pode manifestar isto. Para nós será importante isso. Saber que alguém não gostou. Clique no não gostei. Fácil. Não vai identificar você, nada. Simplesmente você vai expressar a sua opinião. Gostei, dedão para cima. Não gostei, dedão para baixo. E também pode, se você acha interessante compartilhar com seus amigos, compartilhe o nosso trabalho. Compartilhe. Aí embaixo, compartilhe. Você pode compartilhar no YouTube, pode compartilhar no Instagram, pode compartilhar no Facebook, pode compartilhar no Messenger, no WhatsApp. Vai simplesmente nos ajudar a crescer. Porque o nosso objetivo não é financeiro. Não é financeiro. Pode ver que os nossos trabalhos são todos sem fins lucrativos. Coopere conosco. Nos ajude. Temos também os nossos blogs, a nossa emissora na web, a Rádio Net Grata Nova. Tudo isso você encontra aí embaixo na descrição do nosso vídeo, do nosso estudo. Dá uma olhada, todos os endereços estão aí, junto à descrição dos nossos estudos. E eu agradeço, primeiramente a Deus, por tudo que Deus tem feito nesses anos que nós estamos trabalhando na internet. E a você, que toda semana entra no nosso canal. Deus te abençoe. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionet Grata Nova. Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.